Sai da frente que é hora do recreio e tentar atacar é bobagem. São machos de 1 ano e meio cheios de energia, naquela fase de autoafirmação, de mostrar quem pode mais. E é claro que rola uma implicância, que faz parte da socialização. Tentou dar aquelas peleinhas de mordidas e coisas. Daqui a pouco, depois estão tudo junto aí, ó. Outro efeito adolescente está em desenvolvimento. Não pode ter sobrepeso, sobrecarga de exercícios e nem ficar só. Precisa de espaço e de grupo para se desenvolver com saúde física e mental. Tu já pensou uma pessoa passar aí 24 horas olhando para as 4 paredes? Ainda neste episódio, os números impressionantes de Fantástico de São Pedro. O garanhão, que com apenas 13 anos tem 500 filhos e metade deles em idade de competição, é premiado. Fantástico ser de todos, não ser só nosso. Eu acho que ajuda também, então, a colocar ele no patamar que ele se encontra hoje, né? Consistência genética que tem muito a ver com a mãe dele. Sobre isso a gente também vai falar hoje. Sexta, nós dormimos em primeiro. No sábado, dormimos em primeiro lugar também. Ela poderia ser esse dor. Foi um detalhe que nos escapou ali. Agora eu te convido para sonhar. A HAP Genética coloca à venda toda a geração de machos de 1 ano e meio. E na oferta de fêmeas potrancas que vão te deixar nas nuvens. O programa Cavalos, você sabe, tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos resultados. Organact, referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Nissul Gala. A nova rã da cota você encontra no Grupo Nissul, em Bagé e Pelotas. Agora sim, bora pro novo episódio. Fogo na lareira, chimarrão e a gente começa o dia com uma verdadeira aula sobre criação de cavalos. Nem dizia meu professor alemão Gilberto, né? Que ele olhava o papel assim, quando a gente olhava uma genealogia e ele dizia assim, bah, Marcinho, esse papel aqui é sem furo. Ou seja, tu olhar da 5ª geração, olhar o papel de trás para frente, né? E conseguir olhar na 5ª geração todos os animais, registro de mérito, animais premiados ou em morfologia ou em função. Tá na hora de ir pro campo ver a cavalhada, mas antes um café da manhã bem reforçado. Afinal, tem muito trabalho pela frente. Para nós que lidamos com eles diariamente, né? Para nós é uma satisfação muito grande ver eles com bastante saúde, bastante energia. Disposição para correr e mostrar habilidades que são naturais, que ninguém precisa ensinar, apenas lapidar. Para mim, o melhor bicho de função que eu me agrada é o cavalo moro. Bom, esses potros aqui todos eles foram mexidos, amanunciados ao pé da mãe. E se não fosse o remate agora dos sonhos, eles estariam a campo, como estavam. Vieram para as cocheiras só para serem preparados para esse momento, né? Isso, exatamente, Valéria. Vai fazer 3 meses que estão encerrados. Aí a gente traz, dá uma relembrada na manunciada e sempre tem um cavalo manso, ou uma égua mansa, no caso, né? Para ensinar eles a comer. Então a gente bota na mangueira, bota uma ração ali num coxo e aquela égua ou o cavalo que ensina eles a comer antes de encerrar na cocheira. Aí depois de encerrado na cocheira, aí começa a gradar, tudo é processo gradativo, né? Por exemplo, o primeiro dia a gente oferece ração e alfafa, mas
pouco, assim, não muito. Aí conforme o indivíduo, aí a gente vai aumentando ele gradativamente. E essa preocupação, né, de ensiná-los a comer devagarinho, de não dar sobrepeso, né? Tem também a preocupação com o aspecto mental desses bichos que estavam em liberdade. Então, mesmo eles estando preparados e passando um tempo nas cocheiras, eles são soltos para ficar assim. Isso. A gente tem uma preocupação de não deixar eles, quando encerra, de ficar, por exemplo, vamos botar esses 3 meses que tem que são encerrados por leilão. A gente se preocupa em não deixar eles tanto tempo assim encerrados. Principalmente macho, por exemplo, assim, macho ele adquire, ele fica tipo um guri rebelde. Aí ele começa a arrumar, aí começa a ficar brabo. Então a gente tem esse tempo deles que é o tempo de recreio. Eles ficam soltos e desenvolvem também, se exercitam. Respeitando a natureza deles. Eu sempre comento com os guris que trabalham comigo, digo, tchê, isso é a mesma coisa que uma pessoa. Tu já pensou uma pessoa passar aí 24 horas olhando para as 4 paredes? Tchê, soltemos, vamos soltar. E a gente respeita isso aí, né? O legal, né, Márcia, da gente lembrar que esse projeto Remate Sonhos, ele nasce inspirado numa realidade que já existia, né, de potros vendidos com essa idade que a gente está vendo aqui, né, com 1 ano e meio, enfim, em outras oportunidades, em outros leilões e que já mostravam resultado na mão de clientes. Eu acho que é uma ideia, um projeto bem legal de ter parceiros, né, nesses potros da nossa ponta. E a gente teve exemplo o Jaguar, que foi comprado por Seu Maeda aqui na Cabanha. O Leopardo foi vendido também novinho. Nessa idade. O Orfeu, agora campeão do Bocal também, foi vendido novinho. Cada um tem seu preferido. Eu acho que na minha opinião, o potro que eu gosto bastante, eu acredito que vai ter um futuro nas pistas, é o Sincero. 3 bichos destacados aí. Eu, pra mim, o colorado, e o gateado e o Moro. Último final de semana tivemos 2 potrinhos vendidos no mesmo dia e o destino eu acredito muito em destino. 2 cidades com a letra S, São Borja e Sorriso, bem distantes, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. Gap Retruco e Gap Real Invido, os 2 grandes campeões dos passaportes, um filho do Fantástico e um neto já materno do Fantástico. Eu acho que é dividir esses animais e ir para a torcida junto e fazer o projeto junto com clientes, com parceiros, é algo que tem dado certo e é algo que a gente quer replicar. A ideia de repetir o nome e fazer a 2ª edição simplesmente foi pela qualidade que nós vimos que tínhamos para colocar no mercado. São 16 machos também, todos da geração 2024, onde nós colocamos toda a geração à venda e com reserva então de cobertura de alguns, com reserva de 50% de outros potros. E também outros 3 potros que nós colocamos à venda, 10% deles, porque são potros que a gente acredita muito no futuro. Sempre com esse intuito de se reservar geneticamente deles, porque são potrinhos que servem para nós usarmos dentro da GAP. Mas mesmo assim, estamos dividindo essa genética com os amigos e clientes. Parque do Prado, Montevidéu, Uruguai e o Pavilhão dos Ovinos fica lotado. Todos querem saber quem serão os cavalos crioulos mais belos da América. Na antepista são feitos os últimos retoques. Que os cabanheiros já vêm. Dona Cristina, se a senhora puder dar uma acomodada na cola aqui, que a senhora dá um toque especial. E aí já se formou uma equipe, né? Campeona yegua menor, correspondió al box número 87, Cap Quebraluz. São muitos
bisnetos do Dr. Eduardo e da Dona Maria Helena e todos gostam. É impressionante como o sangue não é água. E eles sabem das dificuldades e se dão conta quando perdem, mas comemoram muito quando ganham, então já estão sendo criados no meio. Na disputa dos grandes campeonatos da morfologia da FIC, o maior evento internacional do cavalo crioulo, 3 éguas da Agape Genética numa mesma fila. Nem nos melhores sonhos, talvez, Valéria. Foi uma realização como criadora, assim. Eu estava do lado da Roberta. Roberta, tu tá vendo, mano? Tu tá vendo o momento que tu tá vivendo? Tem 3 aí, vai ter que... Eu digo, melhor me belisca aqui porque eu não tô acreditando, assim. E o que já era bom fica melhor. Gapinage é escolhida a terceira melhor fêmea da Expofic. Uma égua que nos chamou a atenção montada também na quinta-feira. Uma égua que está num momento espetacular, muito bem preparada, bem composta. Uma égua que não está excessivamente passada de estado, que está atleta, muito bem aprumada, também feminina, requintada. Gapi Quebra-Luz, por sua vez, é eleita a 4ª melhor fêmea. E aí a emoção toma conta. Desse lugar que tem que o meu pai gostava muito de estar com muitos amigos e ser coroado de novo não dá pra, não tem como segurar. A verdade é que é uma emoção muito grande e só agradecer a Deus poder viver isso aqui. Se não bastasse as conquistas com Gapinaja e Quebra-Luz, ambas filhas de Fantástico de São Pedro, principal Garanhão da Cabanha, teve ainda o título de 4º melhor macho, com La Virgínia Coringa TE. Não tem como descrever, é um negócio que eu nunca imaginei passar por isso, sabe? E a gente tem uma amizade muito bacana com o pessoal da GAP e eu cheguei na Márcia, eu queria muito uma cobertura do Fantástico. E ela falou, é tua. E aí eu coloquei na égua e nasceu esse putrilho. Ou seja, isso nos ajudou também a mostrar todo esse potencial do cavalo. Então, abrir a genética do Fantástico, o Fantástico ser de todos, não ser só nosso, eu acho que ajuda também, então, a colocar ele no patamar que ele se encontra hoje, né? Mais de 150 filhos com méritos. Isso não precisa a gente dizer, né? Está se comprovando em pista. Já tem netos que estão premiando e com méritos. Já tem mais de 30 netos premiados. Isso vai comprovando essa consistência genética e que funciona não só dentro da GAP, nas mães da GAP, como que funciona em qualquer dos criatórios que estão usando ele. Bom, a gente que convivia aqui já sabia, quando viu os potros nascer, que o cavalo tinha um potencial diferenciado, né? Primeira geração ele começou a cobrir tarde, já no fim da temporada, e aí foram escolhidas algumas éguas, mas dentre as éguas que tinha naquela época. Ele cobriu uma égua importante, eu acho que foi a Amanda, que foi finalista do freio, mas as outras éguas, nenhuma égua era uma égua ranqueada. E mesmo assim ele teve 13 filhos naquela geração. 6 foram para a Expo Inter. Botou animais, 3 rosetas na Expo Inter, destaques no freio de ouro, Jalisco, né? Bocal de bronze, jabuticaba, da primeira geração, esses 2 animais. Então a gente soube que realmente ele veio para fazer a diferença dentro da nossa cabanha. Todo mundo
sabe que Fantástico de São Pedro é filho de um grande cavalo, Del Oeste Mutante, bigrande campeão de Palermo e reservado grande campeão da Expofic. Mas Fantástico tem também uma grande mãe. A minha inspiração, na verdade, foi que em 88, 89 eu vim estudar em Uruguaiana, sempre gostando de cavalo e Tinha a grande égua da BT Pampiana, que era da criação do Flávio Bastos Telechea, uma grande égua, que é raçadora até hoje. E casualmente tinha a Rádio Pampiana em Uruguaiana. E, então surgiu disso aí, um nome forte, né? Sempre gostei desse nome. E achava tudo a ver com Pampa, então era Pampiana. Uma égua de criação dele que eu ajudei, vamos dizer, também na construção dela, porque ela veio desde o Piraí Desaforo, que era o cavalo nosso. A Pampiana descende do Duque de São Pedro, um filho direto do Clementina Vencedor, numa mãe Pouso Azul Chacal, e em linha baixa Piraí Desaforo, que vai ao Nobre Tupambaé, e em Rigoroso de Santa Angélica, Freio de Prata, que é Senhuelo. Esse combo genético, vamos dizer assim, essa sustentação que ela tem com indivíduos tão importantes que foram para a raça, simplesmente são os avós da Pampiana. Essa construção da genética da Pampiana foi um conjunto, assim. Então, a gente lembra das conversas, lembra, né, como é que foi esse planejamento e ver tudo isso se transformar no que se transformou hoje, assim, uma égua tão importante. A Pampiana era uma potranca muito linda, diferenciada. E eu, como criador novo, como todos os criadores novos, eu acho, não tinha experiência de criação. Já namorava a Márcia. E daí trouxe para São Pedro para ser cuidada aqui na São Pedro para esteio. Era uma potranca que se destacava no potreiro, linda, maravilhosa. E daí nós trouxemos, fomos a esteio, mas como eu trouxe já meio atrasada para cuidar para esteio, ela foi para esteio. E na entrada, quando entrou na fila, o Alemão Gilberto, mas que potranca maravilhosa, pá, linda. E foi o cara que, na entrada da fila até hoje, me lembro, botou o olho na potranca, que potranca bem linda. Tava com um estado mais atrasado que as outras, mas se destacou. Tanto que no outono seguinte, era a FIC do Uruguai, eu acho que era, e ela foi representar o Brasil na FIC. Reservar a campeã potranca. Vamos de imediato, box 16, Pampiana do Retiro do Ouro. Criador Rodrigo Fialho e Sérgio Suinha Pilege. Expositor Rodrigo Castelarim Fialho. O Marcelo fez um baita trabalho com ela. E fomos para Montevidéu. Meu filho bem pequenininho, Bento bem pequeno. E em Montevidéu tinha as éguas famosas. Tinha uma ganhadora do freio de prata correndo lá em Montevidéu. E ela deu um show lá em Montevidéu com o Marcelo. Sem dúvida ela brilhou e mostrou todo o seu potencial funcional. Lá foi um orgulho ali sair de peito aberto, né? Daí fomos pro freio, que tinha umas éguas super famosas, também de alta morfologia. Daí foi, e ela saiu de terceira de fila, sei lá. Eu ainda não convivia na família, mas eu fui secretário no freio de ouro que a Pampiana vinha ganhando praticamente de ponta a ponta. Sexta, nós dormimos em primeiro. No sábado, dormimos em primeiro lugar também. O pessoal passava, por isso que eu não gosto até hoje que digo, já ganhou, sabe? Falava, já ganhou, já ganhou, já ganhou. E daí nós fomos pro domingo. Domingo tenso, né? Um monte de água boa, um monte de ginete experiente. Me lembro como se fosse hoje do aparte dela da segunda mangueira. Ela praticamente gabarita o aparte na cara da vaca, os movimentos. Tenho claro essa cena até hoje. E no baiar, por uma fatalidade, ela cai fora do pódio, que naquele momento eram 3 freios. Ela poderia ser esse do ouro. Foi um detalhe que nos escapou ali. Mas esse é o freio de ouro, né? Ficamos em quarto lugar, daí nós ficamos frustrados. Muito frustrados. Daí no outro ano tentamos
de novo o freio, a égua já reconhecendo pista e coisa. Nós sabíamos do potencial da égua, que era uma égua, uma força enorme, uma égua ligeira, mas uma égua difícil, excessivamente bom, de vez em quando é difícil de controlar. Daí fomos para o domingo do freio, mas não fomos para o pódio. Mas sempre ficamos com aquela angústia da égua que quero mais. Nesse ano, eu participava do Conselho Técnico da BCC, no qual o Mauro queria promover a Tríplice Coroa, queria divulgar essa Tríplice Coroa, que é o animal completo, que participou de esteio, na morfologia, teria corrido o freio, né? E teria que completar 750 km na marcha, e era em Santo Antônio da Patrulha. Tu sabe que o Rodrigo é uma pessoa muito ideada, né? Ele tá sempre com umas ideias assim à frente, até por isso a gente colocou ele como presidente do Conselho do Equinos da GAP, é o Rodrigo, que nem o Caco sempre diz, ele tá sempre à frente do seu tempo. Muitas vezes as pessoas têm um certo receio e tá loqueando, e aí, e é só enxergar um pouquinho além mesmo, que é o que ele faz. Essa égua poder dar 2 embriões, né? E essa era a grande meta dela. Eu era um homem de poucas éguas e queria valorizar, queria conseguir ter 2 embriões dessa égua. Só que naquele momento, ela estava recém-parida do Deloeste Mutante, um cavalo importante, bigrande campeão de Palermo, reservado grande campeão da FIC, que vinha para o Brasil recentemente, um putrilho novinho. E eu achei uma loucura, o Fantástico tinha 4 meses para ela conseguir ser preparada, num tempo mínimo, teria que desmamar com ele com 4 meses, morri de medo e o Caco incentivou, não, vamos. Fizemos um crime na época, né? Desmamamos um putrilho com 4 meses, em janeiro ele estava desmamado. E correr contra o tempo para preparar a égua para a marcha. Eu cheguei a dar uma encilhada nela aqui na São Pedro e na ida até o potreiro que nós íamos longe, eu tive uma certa dúvida se ela iria. Quando viramos em direção às casas de volta, aí eu tive certeza que ela completaria a marcha, porque ela vinha pedindo boca, uma força, uma firmeza nas andaduras que surpreendia a gente com uma égua que estava parada e há pouco tempo tinha parido. Daí nós escolhemos o melhor treinador, caprichoso, tem que tirar o chapéu pro Magro Afonso lá do Aceguá, que nós mandamos em fevereiro a égua para lá. Ele conseguiu dar um preparo físico na égua e correr a marcha de Santo Antônio da Patrulha em junho, julho, não sei. Uma égua que não foi precoce no freio de ouro, foi uma égua que foi tardia, por ser uma égua que tinha muito motor, muita máquina, e isso se traduz a resistência também na estrada. E eu vou confessar, Valério, acho que um pouco da minha ignorância de como funcionava tanto o preparo e a própria marcha de resistência, né? Eu estava talvez subestimando a capacidade do nosso cavalo crioulo de ter realmente essa capacidade, né? A campeã brilhou e lá estava eu aplaudindo e contente e aplaudindo os dois também pela coragem, né? Naquele momento de ter tomado essa decisão. Hoje está correndo a nossa égua Ipiranga da GAP São Pedro em Melo, representando o país, o Brasil, na marcha. No ano passado nós tivemos 2 éguas netas da Pampiana, que foram tríplice coroadas. Então isso nos dá muito orgulho, né, e muita satisfação e mais crença ainda de que isso é possível, né, selecionar um único cavalo que tem as 3 características de seleção, né, mais importante da raça. E muito desse resultado, é claro, tem a ver com Pampiana, a égua que Rodrigo projetou lá atrás. É bobagem, né? Mas me emociona. Porque eu, guri, assim, tinha campo em São Gabriel e sempre gostava de cavalo. Meu pai sempre trabalhou em multinacional e falava, qual é o valor do cavalo? Eu vou falar pra você.
Qual é o valor? Para mim não tem valor, Rodrigo. Cavalo é cavalo. Sabe qual é o preço de um cavalo? Pai, eu sempre quis ter um cavalo. E hoje é um grande orgulho, né? Me emociono. Nossa parada agora é na cidade, na Merial, no Centro de Doma, Treinamento e Preparo de Animais da GAP Genética, porque o pessoal já está nos esperando com as potrancas dos sonhos. Nas 15 fêmeas potrancas da geração 2024, são 8 filhas do Fantástico, 4 delas têm mães sedutor. Seriam potrancas que estariam no nosso time de pista, mas vão estar indo à venda, muitas por serem filhas do Fantástico, e nós termos que ficarmos com potrancas talvez inferiores, mas abertas para poder usar o Fantástico dentro de casa. E depois tem mais outra potra, que é a mãe é Fantástico e o pai é sedutor, ou seja, a metade da oferta das fêmeas traz esses dois, vamos dizer, grandes garanhões que hoje são registros de mérito e cavalos, os dois mais importantes, podemos dizer, né, da raça. Então, essa consistência genética a gente vai ver em toda essa potrada. Qualquer criatório sempre se traduz em famílias, né, consistentes. Criatórios menores têm uma família, outros têm 3, outros têm 5. Aqui eu sempre digo que tem 7, 8, 10 famílias importantes. E quando vai ver a oferta tanto de machos como de fêmeas, essas famílias estão ali muito presentes. Olhar esse lote de potrancas é a síntese do plantel GAP. Tá nesse momento revisando esse lote de potrancas, passa um filme pela cabeça das conquistas da GAP, pois todas as famílias vitoriosas que deram os títulos para a GAP se traduzem nessas potrancas. Temos potrancas netas da edição Simpatia, da Almendra de São Pedro, da BT Julieta, de várias famílias, da Samanta de São Pedro, de várias famílias que fizeram a história da cabanha. Então, a gente tem a certeza de que o mesmo sucesso que essas famílias tiveram na GAP vão ter na mão dos clientes. O remate dos sonhos é no dia 14 de junho, domingo, a partir das 18 horas. Mas o pessoal pode chegar um pouquinho antes, a partir das 16, para ver os animais. Mais informações com a turma da Boqueirão Remates e Trajano Silva Remates. Então, mais um episódio chegando ao fim, espero que vocês tenham curtido. Antes de encerrar, eu quero agradecer demais a Mariane Padilha e o Silvio Arruda, que estão sempre interagindo com a gente, deixando comentários, dando like, não só nos vídeos, como também nas transmissões ao vivo. A participação de vocês é super importante. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de dar like, deixar um comentário e se inscrever no canal. Posso contar contigo? Na linha Quest, nós temos a Supra Equinocria, um produto com uma alta carga de minerais e vitaminas que destina-se a atender as éguas em gestação e lactação. Um produto também que dentro dessa maior disponibilidade de nutrientes trabalha na casa de 16% de proteína. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai.
Estância Quaraci, excelência na criação, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade, esta marca tem raça, Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.